Então, eu vou começar a apresentar, e aí, para a gente começar já a nossa aula aqui. Vou ver tela inteira. Deixa eu fazer. Ela pergunta para vocês se está visualizando, aí vocês me Sim, falam, tá? Então, é sim, isso, né? Então, o estudo é conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o propósito, né? E o módulo 2 a gente já andou bastante, né? A gente estudou toda a parte conceitual. E a primeira aula do módulo 2 a gente conversou sobre um desses gigantes, é a necessidade de valorização pessoal. Vamos dar prosseguimento, porque são muitos gigantes. E a benfeitora vai trazendo alguns, né? Teve um outro irmão, né? O André Arnado, se eu não me engano, era um espanhol, né? Ele, depois eu busco o nome dele, fugiu aí da mente agora, ele fez um estudo dos gigantes da alma, e a benfeitora, nos livros, aprofundou um pouco mais sobre esse assunto. Então, ela colocou os destrutivos. E são, por que gigante? A gente já falou isso, né? E são energias poderosas, vou chamar de energias poderosas que nos dominam, estão condicionados no nosso psiquismo e faz nós, enquanto egos, enquanto pessoas, a repetir isso. Então, a gente chama de complexo, né? Então, vai usando esses nomes da psicologia analítica, e a gente está vendo também na psicologia espírita, e é um complexo. O complexo é um núcleo de energias, e para gerar aquele núcleo de energia, são repetições ligadas a questões emocionais, do sentimento, e vai indo e vira aquele núcleo de energia. E nós vamos estudar dois desses núcleos, e é a vitimização e a lamentação. E aí, o objetivo, como sempre, é a gente falar de nós, né? Porque o estudo é conhece-te a ti mesmo. Vamos dar exemplos fora? Vamos, né? Mas o exemplo é só para a gente sintonizar com os nossos valores, nosso sentimento. Isso e o despertar da consciência, né? Quando a consciência está desperta, a consciência do ego está desperta, ligada à consciência do eu maior, do self, aí a coisa funciona, aí a gente consegue ter olhos de ver. Então, vamos lá. Eu dividi para ficar assim didaticamente melhor, né? Fui dividindo, vamos conversar sobre vitimização. Primeiro, depois a gente fala sobre lamentação, né? São duas coisas muito semelhantes, por isso eu dividi aqui para a gente entender. Já vou começar o nosso irmão Hamed, né? Então, o Hamed, nesse livreto, um livrinho muito gostoso de ler, Lucidez, a luz e acende na alma. Ele vai dizer para nós assim, esqueci de pôr o capítulo e depois eu corrijo, né? Mas é um livro bem fininho, né? É bom a gente ler todo esse livro. Ele diz para nós assim, ó, entidade maligna. Ele vai usando aí as visões e agora simbólicas, né? Como a gente estudou aí a questão dos arquétipos, né? Dos símbolos. E aí ele vai falando de entidade maligna. Quando fala do maligno para nós, já vem uma imagem arquetípica na nossa cabeça, de 1000 faces. Aí ele complicou mais ainda. Mas é uma visão arquetípica que ele está trazendo. Então ele diz assim, o vitimismo é o artífice principal da distorção dos fatos verdadeiros. Ele tem como mãe, aí ele está trazendo outro símbolo aí, a carência. Mas tem a agilidade ou habilidade, né, de colocar diante dos olhos uma lente escura e opaca que impede de se ver as cores da realidade. Então, ele está dizendo que o vitimismo, esse gigante,
e habita a alma de todos nós. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos aí procurando nos entender, nos compreender. Então, todos têm essa energia, esse gigante, o vitimismo. Uns mais, outros menos. E a pessoa, quando está nessa posição de vítima, ela não consegue ver os fatos verdadeiros, né? Não consegue ver a realidade. Há uma carência muito grande, e essa carência vai distorcer os fatos verdadeiros. Agora eu vou dar um ponto aqui, porque eu só contextualizando, né? Para a gente comece a conversar um pouquinho. Eu dou uma queda aí na minha internet, hoje não está muito boa não, mas vai dar certo. Já pegando esse ponto que Hamed nos traz, e a gente falar de vitimização, será que como é que eu me relaciono com a vida? Como é que eu me relaciono com as pessoas, com as situações? Será que eu sou ali realmente, eu enxergo as coisas, os fatos como são? Ou eu tento distorcer isso para que eu possa ser aceito? A gente já estudou, para que eu possa ser integrado àquele grupo. Essas carências minhas só veio da minha infância, por questão de abandono, por questão ali da educação, eu não fui amado, eu não fui respeitado, eu sempre busco o amor, né, a compreensão do outro, chamando a atenção, e aí me colocando naquele papel de vítima para que as pessoas me amem, me compreendam, me pegam no colo, facilite as coisas para mim. Ou isso já vem de muitas encarnações, eu só estou repetindo comportamentos e me dão frutos a primeiro momento, porque quando eu estou numa posição de vítima, as pessoas vão me olhar com mais afabilidade, amorosidade, vão ter dó, pena de mim, ou não, eu já superei isso, ou tenho isso um pouquinho, já tenho mais outras coisas desenvolvidas. Vamos parar um pouquinho para pensar nesse despertar da consciência. Como está esse gigante dentro de mim? É um gigante ou algo bem pequenininho na minha vida? Valmir? Nossa, começou a falar, eu me vi aí totalmente. Essa foi minha vida na infância, não só pelo fato também que eu tive que me esconder, como, né, a minha sexualidade, embora é muito confuso quando a gente é jovem, fica muito confuso. E eu vou fazer 63 anos, né? No meu tempo era tudo muito difícil. Hoje tudo muito fácil. Não que é muito fácil, mas está melhorando bastante, né? E não é só isso. Eu tinha três irmãos, mas um faleceu muito pequenininho. E meu irmão mais velho sempre era elogiado, e eu era o burro. É o burro, não tem capacidade, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo. E eu, depois, olha, eu fiz uma análise minha aqui, você falando, eu me analisei toda vez minha vida assim, bum, porque hoje não, hoje eu tenho consciência disso, né? E também eu precisava fazer de vítima, de coitadinho, muitas vezes, para alguém me ver, para eu superar, para eu compensar essa coisa que eu tinha dentro da minha casa, né? Então é bem confuso, Luiz. A gente passei por muito tempo assim, mas hoje eu já vejo isso. Eu acredito que o fato de eu ver e admitir é que eu já não estou mais nessa situação, né? Mas eu sofri por muitos e muitos tempos assim. Eu sempre precisava provar alguma coisa a mais, né? É que nem a raça negra fala, né? Que ela sempre teve que provar algo a mais na sociedade para não ser, enfim, justamente como foi e às vezes e ainda, infelizmente, né? E, e eu me sentia assim, eu precisava provar sempre alguma coisa.
na verdade. E também sempre, para mim, foi tudo muito difícil na minha vida. Mas isso hoje eu vejo que era o meu trajeto, né? E era o meu trajeto e eu tinha que passar, foi meu aprendizado, e eu só aprendi, eu cresci, e eu poderia ser uma pessoa que pudesse ter entrado nas drogas, no álcool, enfim. Mas, graças a Deus, eu acho que eu tive um mentor, um anjo da guarda tão forte que me guiou, que me protegeu. Eu não sei hoje, eu não posso te falar porque eu não tenho a verdade total, né? Então a gente supõe muitas coisas. Então a gente realmente se faz, pelo menos a gente não, eu me fiz de vítima, né? E isso passou, isso foi, a maturidade me deu mais, né? Depois fui no trabalho, também no trabalho eu me sentia incapaz de tudo. Eu já entrava no emprego morrendo de medo de que eu não ia aprender, do que eu não ia ser capaz, né? E hoje eu sei que eu sou uma pessoa muito inteligente. E modestamente, sem querer, sabe? Eu me vejo uma pessoa inteligente. Então eu estava bloqueado, né? E perdi muitas coisas, deixei de fazer muitas coisas, deixei de me formar, sabe? Então, enfim, não é lamúrias, mas é uma coisa que eu trabalho até hoje, muita coisa, né? Mas muita coisa já está resolvida, alguns restícios, né, ficam, infelizmente, né? Então, também pode ser de outras vidas que eu tenha trazido isso, mas foi uma coisa que estava presente na minha família, né? Enfim, desculpa ter me estendido, é que isso fala muito de mim, né? Então, e eu quero pôr para fora porque é com esse propósito que eu estou aqui, não é por nenhum outro, tá bom? É isso mesmo, isso mesmo. O propósito do módulo é esse, é o despertar da consciência. A gente só desperta quando a gente consegue ver, né? Então você já está vendo muitas coisas, já está fazendo essa análise, ponderando, e o importante é o quê? É a gente ter essa consciência agora, e as aulas vão aprofundar mais nisso, né? De ir a gente tem a responsabilidade, não é a vida que deve ser mudada, mas a nossa forma de viver. Então, a gente sempre mudar o externo. O externo vai mudar, mas ele vai mudar a partir do momento e eu me colocar para a mudança, isso a gente sabe. Mas é difícil a gente aceitar isso. Então, essa narrativa toda, e você colocou muito bem da sua vida, muita coragem, isso só engrandece a aula, porque muitas pessoas vão se identificar. Eu se identifiquei com muitos pontos. Agora vamos deixar também a Cristina falar, né? Uma boa noite a todos. Não, Luiz, eu vou fazer apenas uma colocação, uma dúvida aqui, que quando você colocou o texto, eu fiquei pensando no seguinte: aquele que se faz de vítima, não é também para ele manipular o outro? Uma forma dele manipular? A gente vai entrar nesse aspecto, porque, como disse Hamed, é uma entidade de mil faces, né? Ou É seja, hora que também, né? Desculpa. a vítima tem vários objetivos, mas o cerne de tudo, e a gente deve focar, lógico, que todas as faces a gente deve focar, principalmente essa que você colocou aqui para nós. Mas o cerne de tudo é a carência. Por que a pessoa está querendo tanto manipular o outro para dominar, para facilitar as coisas para ele, tudo? E a gente se aprofundar em todas as faces, a gente vai ver que tem uma carência, e essa carência a gente deve estudar em nós. Porque as carências são parecidas, mas não são iguais. Porque nós somos pessoas singulares, somos seres singulares. Cada um tem uma forma, né, de agir, de pensar. É parecido um outro, mas eu tenho a minha, você tem a sua, né? Então, mas isso que você colocou é verdade, viu, Cristina? É uma das faces do vitimismo. O Valmir levantou a mão, ou se você... Obrigada. Tá, Cristina, você está certinho.
A gente se faz de vítima para que as pessoas olhem a gente daquilo da nossa necessidade, da nossa carência. Foi exatamente o que eu falei, né? Eu era tratado muito mal e colocado lá embaixo, o cocô do cavalo do bandido, né? Então, a gente acaba se fazendo de vítima para que a gente recebe um agradinho, uma passada de mão na cabeça, assim, meia falando grosseiramente, né? E depois eu vou deixar vocês entrar no outro assunto, depois vem a lamentação, né? Mas vamos deixar você entrar na lamentação para a gente falar. Mas É, é uma consequência mesmo. mas muito bom. Bom, é bom essa. E pode ir colocando aí, ó, os quadros. A gente está pintando o quadro e cada um vai botando as cores, é importante. Para passar agora para o próximo slide, né? Vamos continuar falando da vitimização. Eu lembrei aí de uma pintura que o Divaldo fez, né? Ele disse assim: e quando uma pessoa está no buraco, né? Dando essas imagens, né? Para que o psiquismo nosso possa entender, né? Quando uma pessoa está no buraco, e aí a gente vai chegar ali querendo tirar a pessoa do buraco, não é? Se a gente já tem um sentimento empático e tudo. Aí ele disse assim, ó, não faça assim, pegue a minha mão, não faça isso. A pessoa está no buraco, você vai lá e fala assim, pegue a minha mão. Você faz o contrário, você fala assim, me dê a sua mão. A pessoa tem que dar algo para sair. E normalmente as pessoas que estão na situação de vítima, e nós nos colocamos nisso também, a gente não é dar nada, a gente só é receber. E aí é muito. A gente não vai estar ajudando a nós mesmos e aos outros. Quando a gente pega uma pessoa que está na posição de vítima e dá a ela o que ela quer. Ela tem que dar algo para sair dali. E aí, esse dar é essa transformação mesmo. Eu tenho que me colocar para sair desse lugar onde eu estou. Mas muitos não eram. Muitos eram pegar a nossa mão, mas ela não é dar dela. Então, a gente. É uma imagem que o Divaldo colocou, eu achei muito interessante a inspiração dele. E aí, a maioria das vezes vai acontecer isso. Mas vamos ir, né? E vamos prosseguir no nosso estudo e tem muita coisa aqui para a gente falar. E a aula começou a esquentar, não foi? Foi legal aí. Viu a abordagem que o Valmir fez, as colocações da Cristina, e vai indo, né? Então, Hamed disse isso para nós. Vamos continuar com o Hamed, vamos com ele. Ele vai trazer um outro detalhe. Ele vai falar assim, ó, o complexo de vítima, ele já entra a gente já estudou no primeiro módulo, o complexo todo mundo sabe, não nasce do dia para a noite, nem da noite para o dia, isso são repetições de comportamentos, mas não é comportamento, arregados de emoções, de sentimentos, isso vai gerando um complexo. O complexo nasce dos arquétipos, de estruturas, né? Então, vamos ir devagar. Eu só estou relembrando para vocês os conceitos. O complexo de vítima produz a postura de Marte sofredor. É uma das mais ardilosas e devastadoras patologias psicológicas. Deste complexo provém a impressão sempre equivocada e alienada de que não precisamos jamais mudar. Os outros sempre estão errados. Então, para a gente identificar a questão de vitimismo na nossa vida, vamos identificar esse tipo de comportamento. Normalmente, quando a gente se coloca na posição de vítima, a gente não é fazer essa visão interior. A gente é olhar sempre para fora. Então, eu tenho razão, a minha dor é sempre maior que o outro, o meu problema é sempre maior. Não adianta você querer falar nada, porque você não vive, eu vivo.
Você não passa, eu passo, né? E aí a gente começa. É verdade? Tem uma verdade ali, né? A experiência é única. Mas o outro também passou por experiências. Ele pode também compartilhar contigo, né? Então a gente começa a botar uma trave. Mas por que você não faz isso, não faz aquilo? Ah, para você é simples. A gente começa, a gente não é entender, a gente não é sair daquele lugar, a gente só é o e reclamar. Esse é o papel da vítima, para chamar a atenção para a dor que eu estou sentindo e para que eu seja aceito, amado e ali colocado no colo, né? E dando razão para mim. A gente percebe muito isso, eu abrindo e para vocês comentarem também. Hoje, com o mundo, né, hiper conectado aí, virtual, e é necessário esse processo para o nosso amadurecimento, e até as opiniões contrárias à nossa, a gente já fica transtornado. Eu vejo muito. Não pode ter opinião contrária, não, eu tenho. E aí a pessoa é ter verdade em tudo, não, é isso, o entendimento é esse, a dor é essa. Você não entende? Não, eu estou te entendendo, mas eu também tenho outro entendimento. E aí a gente começa, porque nós queremos chamar a atenção de algo. E o vitimismo, como ele falou, é uma doença patológica complicada. E nós estamos falando a nível espiritual. Porque quando o ego está viciado em chamar a atenção dessa forma, é muito difícil ele se conectar com a essência, com o self. É muito difícil. Não vai ouvir a voz da alma. É muito difícil ele ouvir a voz da alma. Ele se fecha no casulo ali e não é ouvir a voz e vem das experiências passadas, de todo aquele processo, é o todo, né? Porque o self é tudo, né? Nós não somos só esse pedacinho dessa vida. Aí a gente vai falar, não, isso foi minha mãe, foi isso. Sim, tudo isso contribuiu, mas só foi isso. Não, porque a gente é muito mais do que isso. Se eu estou repetindo um comportamento, um hábito aí nessa vida, tem origem nessa vida? Sim, sempre vai ter no inconsciente pessoal, mas tem origem no inconsciente coletivo, é o todo. E aí a gente precisa analisar. Vocês estão entendendo? Então não é simples, não é simples. Sair da posição de vítima, ter uma visão e uma compreensão de a responsabilidade é minha, e a vida eu não mudo, mas a forma de viver eu mudo, e os outros, como diz a benfeitora, me fazem, tudo que os outros me fazem, isso nada vai me fazer mal. O que me faz mal é o que eu faço. Eu vou me tornando uma pessoa má. Então, até a gente entender isso, espera aí, Luiz, então, se o outro me xingou, se o outro falou algo e afetou o meu psiquismo, e criou uma trava, uma barreira psicológica em mim, um trauma, o culpado não foi o outro, não, ele vai responder pelo comportamento dele. Mas por que criou essa trava? Porque você ficou bloqueado, porque tem carências dentro de ti. E aí a gente precisa entender. Por isso a psicologia é chamada de psicologia profunda, a psicologia mais rasa, ela vai ficar com esse pedaço. Não, a pessoa está traumatizada, criou esse bloqueio, ela foi criada assim. Os pais fizeram isso, os educadores fizeram isso. É verdade. Mas por que ela se bloqueou dessa forma e o outro, e passou pela mesma experiência, não se bloqueou? São seres. O outro tinha algo dentro dele, ele absorveu diferente aquele estímulo. Isso não isenta a UPA, se a gente pode chamar, a gente vai estudar a UPA, né, dos pais, dos educadores, não isenta. Mas não também podemos falar, foi eles que fizeram você ser assim, não. Não, eles só foram o motivador. O meio, como a gente falou, influencia o psiquismo, mas não determina. Quem determina é o eu sou.
Eu estou no momento. Isso é claro para nós, pessoal, uma consciência aberta. Eu sei, é difícil a gente entender isso. Isso não é fácil, não. A gente não quer entender. E a gente é achar um culpado. Eu estou sem dinheiro, sem grana, e a sociedade, isso, a minha condição, né? Fez isso, fez aquilo, tudo bem, tudo isso contribuiu, mas será que você tem disciplina? Será que você se atenta com seus desejos, com seus comportamentos, ou você é uma pessoa impulsiva, você é uma pessoa descontrolada, você é uma pessoa desorganizada, e aí você quer ter sucesso nas suas finanças dessa forma? Eu estou trazendo o dinheiro porque é algo mais palpável, né? Mas vamos levar para o outro lado agora, né? Valmir? Eu estou ouvindo e vem tanta coisa na minha cabeça, né? E é bem por aí. Porque um exemplo, né? Eu não fiz faculdade, meu irmão fez, mas meu pai eu tinha ele como o primeiro filho, enfim, e protegi e tal. Aí eu culpava e me perguntavam por que eu não estudei. E eu falava, não, eu estudei que meu pai não me ajudou, meu pai não me cooperou, meu pai não me incentivou. Eu não fui atrás. Eu trabalhei desde os 14 anos, eu que não fiz. Eu casei logo para, acho que para ficar fora, para fugir daquele lugar, né, que me fazia mal. Então eu joguei a culpa, né, que eles fizeram diferença, como você está falando, que uma certa culpa tem. Sim, a diferença foi feita, mas também eu talvez pela idade não tinha estrutura, não tinha conhecimento para me, sabe, sair disso. É muito complicado, né, Luiz? Que você vive ali, né? Por isso é culpa. É ali que você está se formando, né? A sua consciência, né? E aí é difícil, por isso que a gente vai sofrer lá mais tarde. Por isso que a gente tem que resolver agora, aos meus 62 anos, né? Mas eu Mas fico feliz que eu estou conseguindo plenamente enxergar cada palavra que você está falando, porque está vindo tudo à tona, né? Então, é, a gente hoje, e também o Espiritismo me ajuda, porque eu sei que isso aí também são dívidas que eu tenho, coisas que eu trago, né? Enfim. Mas eu só queria complementar isso, né? Que a gente culpa uma coisa que não é totalmente de outra pessoa, né? A gente foge da nossa responsabilidade. esse é o ponto, Valmir. E é difícil a gente compreender mesmo, é aceitar, né? Compreender, às vezes, até compreende, mas não é aceitar. Por quê, né? A da alma, né? Vou chamar de energia, né? A- cada um tem seu amplo de energia. Vou colocar isso para ficar mais fácil, né? E aí, dentro desse amplo de energia, nós temos as nossas carências. E aí a gente vem nessa constelação, né, na família ali, para sentir e vencer essas barreiras. Então, as provas, tudo são calculadas. A questão da rejeição, da dificuldade para ver como eu vou me comportar, tudo isso. Ah, Luiz, mas o outro recebeu a missão de me travar desse jeito, não, ele não recebeu a missão de fazer maldade para ninguém. Agora, ele vai responder, ele fez, sim, mas ele vai responder com a consciência dele, com as leis que estão aí. Agora, como eu me comportei dentro dessa panela e me colocaram? Porque se me colocaram dessa panela, é porque eu tenho condição de eclodir, de transformar. Ninguém vai me colocar dentro de uma panela de pressão dessa, como você falou, e passar por um processo desse, se eu já não trago algo trabalhado dentro de mim. Eu tenho muita coisa já preparada e eu consigo vencer isso. Se eu falhei, foi por não querer, no momento, não conscientemente, pessoal, estou falando tudo inconsciente. Lutar contra isso, né? Então é importante para quem está nos ouvindo, né? O Ivalmir colocou aí, essa reflexão ele teve, de assumir a responsabilidade, mas não isentar o compromisso do outro. O outro tem um compromisso, sim. E poderia facilitar, poderia ajudar, poderia estimular, poderia incentivar as potências do indivíduo, falar que ele tem capacidade, não, filho, você tem capacidade, você pode, né? Tudo é um esforço, incentivar.
assim como os educadores devem fazer. Agora, se não fez isso e fez o contrário, vai responder. Mas esse contrário, como disse o próprio Cristo, né? Aí do mal, né? Eles que foram instrumento disso. E vão responder. O mal é necessário, então, né? É necessário porque a gente é imperfeito. Então, a gente exala isso. A gente exala o negativo. A gente vai lá e acentua. A pessoa faz 9 coisas legais, aí faz uma e não foi tão legal, eu vou acentuar o negativo. Então, a gente tem muito isso ainda. E os pais, a gente tem que ter essa compreensão. São espíritos como a gente, né? E vai falhar, e aí o papel da gente é acolhê-los quando a gente tem a maturidade e vai despertando, olhar para aquelas criaturas que não são nossos irmãos, ameados e irmãs, falar, não, na postura deles ali, eles faliram, mas faliram por disso e disso, eu tenho que ajudá-los. O compromisso vai ser dado lá na frente, porque o Pai é misericordioso, vou usar o símbolo de Deus, como o Pai, Jesus usou, podia usar e mãe, né? O Pai é misericordioso e ele sempre vai nos dar oportunidades. O Pai não vai falar assim, meu filho, eu já te dei 10 oportunidades, você faliu nas 10. Não, eu vou te dar. Continua. Mas eu vou te dar, não é de qualquer forma, com compromissos. O amor, ele não se isenta assim. O amor, ele traz responsabilidade. Ama, ele cuida, não é assim? Então, o pai vai dar, mas vai cobrar. Mas vai te dar. Não vai chegar assim, já é, como disse Jesus lá, 7, né? Falou era 7 vezes, ele falou 70 vezes 7, né? Deu um número meio cabalístico. Não, vai te dar a oportunidade. Agora, a pressa é de quem? É do Valmir, é falar e Luiz não quer deixar. Então, a pressa é nossa de espíritos, mas Deus não tem pressa. Ele nos ama como nós somos e sabe que todo mundo vai chegar lá, né? Valmir. Desculpa, eu estou falando muitas vezes, é que isso está muito latente, muito presente, né? Mas E, fale mesmo. você vê, hoje isso ajuda. Hoje eu perdoar meu pai e minha mãe, eles fizeram o que eles podiam, é o que eles sabiam fazer. Mas eu queria dar um exemplo que você estava falando, a mesma coisa, o meu filho, quando estava fazendo faculdade, no primeiro ano ele ficou num bar, todas as DP que ele fez foi tudo do primeiro ano. Então, o que ele ficou no bar? Aí, eu me coloca, a gente pode se colocar nessa situação. Quantos não fizeram isso? Porque já perceberam que aquilo ia ser o atraso da vida e que depois custou muito caro, custou 9.000 ele fazer essas DPs, né? Então, ele suou, ele chorou para pagar esses 9.000. Então, quer dizer, né, tem pessoas que estão preparadas para já encarar aquela coisa, né, aquele momento da vida, e tem outros que ainda não. Por que motivos? Vários. Pela educação que teve, pelo seu passado de vidas passadas. Eu não sei se eu estou falando bobagem, né? Eu quis dar esse exemplo porque a gente não tem que se preocupar, a gente está em momentos. O importante é a gente despertar, né? Por isso que a gente está aqui. A gente despertar e não se culpar e não culpar ninguém. Cada um tem seu momento, cada um vê de uma forma, né? E eu acho que é isso que eu estou entendendo que você está falando. A gente tem uma visão, cada um vai ter uma visão do momento, né? Uns privilegiados que vêm mais fácil, outros que vão ter que, né, pastar mais aí com 60 anos. Mas vamos lá. Isso só no segundo slide, né? E já a aula ficou muito rica e já muito bom, viu? É isso mesmo, Valmir. E a UPA vai ser um dos destrutivos gigantes que a gente vai estudar e a prefeitura vai trazer também, em aulas mais para frente. Agora vamos trazer a benfeitora, né, desse livro O Ser Consciente. Ela nos diz assim: ocultando os conflitos perturbadores, transferem para as demais pessoas as causas dos seus insucessos, passando as acusações para os tempos nos quais vive,
as autoridades governamentais, a má sorte, ela continua dando vários exemplos, eu parei por aí. Assim, almando-se e tornando-se vítima esse compraz. Então, está resumindo aí para nós, né, para a gente já entrar na lamentação também, uma forma de vitimismo, mas o vitimismo em si, a gente sempre vai querer fazer isso, transferir, não é? Então, é um processo de transferência. E há algo que nos perturba. É isso que ela está falando. Todos se colocam na posição de vítima e todos nós nos colocamos, uns mais, outros menos, né? Vamos olhar sempre isso. O complexo pode ser maior, pode ser menor, mas todos têm. Vai transferir algo e está incomodando. Aí a gente começa a criticar. Porque um dos pontos para a gente observar o vitimismo é a crítica, a lamentação, a gente já vai ver aí, né? Até o deboche. Até o deboche, a gente vai debochar, a gente precisa observar como a gente está se colocando como vítima. E aí a gente vai atacar os tempos atuais, a gente vai atacar aos governos, eles estão na administração pública, a gente vai. Ah, Luiz, mas eles são santinhos? Não, não tem. Tem sim, né? Mas a gente tem que saber em momento eu estou transferindo as minhas perturbações para ele, ou eu realmente estou fazendo uma avaliação de forma ponderada e tudo mais. Primeira coisa, né? A gente deve avaliar isso em nós, uma consciência desperta. Porque, como disse Kardec, né? A crítica só tem valor quando o crítico conhece o assunto. Fora disso, é pura leviandade, ele disse para nós, Kardec. Então, pegando esse pensamento do Allan Kardec, primeira pergunta eu devo fazer, eu estou criticando, eu conheço o assunto? Primeira coisa, conheço, eu tenho conhecimento, bagagem. Aí a gente vai para o próximo passo. Mas qual a finalidade de eu estar usando os meus conhecimentos no assunto para estar criticando? Será que eu iria estar lá no lugar dele e não estou? Estou fazendo uma transferência, eu iria estar no poder, eu iria estar no mando, eu iria estar gozando também todas as oportunidades que ele está, e eu estou um outro dragão aí, e outro grande dinossauro, a gente vai estudar, e é a inveja, né? Então a gente precisa analisar, e vai dar esses nomes, lembra? Eu falei? Eu não, a espiritualidade, né? Eu só estou conversando, eu sou aprendiz também com todos nós. Sentimento em dar forma, o conteúdo, o significado, somos nós. Então, é a gente que tem que dar. Porque o sentimento primordial, ele não tem um significado a princípio. O ego e vai dar. Então, primeiro eu vou dar esse significado. Pô, isso está acontecendo dentro de mim. Aí, quando eu dou o significado a isso, já é o sentimento da emoção, porque nada vai me afetar, a palavra que eu estou usando, o afeto. Então, a emoção vai afetar. Se eu estou falando algo repetido, principalmente repetidamente, é porque tem emoções, tem paixões ali por trás. Ninguém vai repetir. Por exemplo, toda hora eu estou falando do mesmo assunto. Espera aí. Tem paixões ali. Tem sentimentos por trás. Tem afetividade, tem afeto. E está mexendo comigo e eu preciso entender o porquê está mexendo. É algo que está equilibrado? É algo que está desequilibrado? É algo que está me incomodando? É alguma tarefa minha, eu vim para fazer, crescer, desenvolver? Eu preciso entender, senão a gente vai ficar repetindo complexos, fortalecendo complexos, padrões. E aí a gente não quebra o círculo, como a gente vê muito nas famílias. Vou dar exemplo das famílias para trazer para nós. Tem um pai que só sabe fazer filho, mas não cria. Aí o filho repete os padrões do pai. Tem uma mãe
e também só gera os filhos e não dá educação. Aí a filha também vai ser uma geradora de filho, bem novinha, já vai começar a parir, vai indo, vai indo, vai indo e tal. Os padrões vão sendo repetidos. Por que isso está acontecendo? Não é por acaso, são espíritos afins. São espíritos que têm as mesmas carências e alguém tem que quebrar isso. Vai ser eu? O Valmir teve, né, o exemplo para nós. Ele falou, estou com 60. Está novo, né? 60 está novo, Valmir, né? Disse, Matusalém viveu mais. Brincadeira, rapaz. Kardec foi despertar lá para a tarefa dele com 50 e tantos anos. Então, a gente precisa entender assim, em momento eu vou quebrar esse padrão, porque o objetivo aí não é o trabalhador que começou às 4 horas da manhã e o outro que começou às 5 da tarde. É o que ele fez. Não é assim que Jesus falou para nós? Eu fiz. É o que tem importância para a vida espiritual. Ah, Luiz, eu acordei agora. Agora eu estou percebendo isso. Eu tenho que quebrar esse ciclo. Só porque meu pai bebia, meu pai fazia isso, eu vou beber também. Só porque minha mãe fez isso e tal. Eu vou ser influenciado dentro desse cosmo, dentro dessa constelação. Peraí, eu tenho que ser luz nessa constelação. Eu vou ser a estrela de quinta grandeza ou eu vou ser alguém que está sendo guiado aí por... Então, eu que defino. Bem, eu falei demais, vou trazer, eu sei que vocês querem falar aí, mas vou trazer mais uma reflexão. A benfeitora já trouxe essa parte da vitimização. E aí, vamos entrar em outro aspecto, é a lamentação. Porque são assuntos ligados, por isso que a gente colocou aqui, né? A lamentação. Já vou trazer o ministro Clarencio, que a gente lembra muito bem dessa figura, e não lê o livro. Fala, eu assisti o filme. Não, leia o livro. o livro. Com muita atenção, releia, estude, né? Porque o livro é rico. O filme ficou meia boca, né? O livro, não. O livro foi totalmente planejado. E há quantos anos? Não sabemos, mas foi um planejamento sideral aí para trazer esse material para nós. Então, o ministro Clarencio vai dizer assim, para André Luiz, lamentação denota enfermidade mental. E não é enfermidade, não. É enfermidade de uso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. A gente lembra a cena, né? Trazendo aí. André Luiz está lá, não é? Sendo bem cuidado, está lá no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, e onde ele estava, o negócio era chique demais, não era? Então, aí o ministro vai lá e toca com todo carinho, e aí, está melhorzinho? Né? Aí o indivíduo já se sente acolhido, já acostumado a repetir esses padrões, começa a se lamentar. Não, ao invés de falar, não, estou me sentindo muito bem, fui bem tratado aqui, eu só tenho a agradecer aqui, eu iria retribuir o que estão fazendo comigo, estou aprendendo. Não, e nada. Ai, não sei o quê, estou com saudades da minha família, coitado deles lá, né? E sem eu lá, né? Né? Ah, meu filho, não sei o quê, a Zélia, isso. Aí começa, é um padrão, a gente deve. Por isso que ele falou, é uma enfermidade, e não é simples, porque está condicionado. Isso são. Ah, é de criança? Não, é de reencarnações e muitas. A criancinha ali, onde se manifesta, é um espírito que está em processo. E a criança já faz isso, né? Já chora para ter atenção. A criança já finge que está meio para a mãe vir, né? Aí é um psiquismo. Então ali, você vai indo, não vai também cortar a árvore de uma vez, né? Vai devagar, né? Vai educando. Não é chamando a atenção. Eu cheguei hoje, né, pô, muito tempo sem ver minha filhinha e tudo, é um espírito que está aí, eu compreendo totalmente, né? Vai fazer assim aninhos no
Mas o espírito, eu não sei, nem evolução, né? Aí, eu conversando com a minha esposa, dei toda a atenção, conversando com a minha esposa, ela interrompendo, era inatenção. E aí você precisa olhar para o espírito, conversar com o espírito, filha, papai vai te dar atenção, mas papai está conversando com a mamãe. Já já eu já converso com você, tá bom? Papai ama, mas deixa o papai conversar com a mamãe. Porque, senão, vai aprender, só porque eu falei isso? Não, não é assim, não. Isso é uma semente que a gente vai jogando, ó, vai jogando, ela vai repetir de novo, vai chamar a atenção de novo, e vai fazer isso. Papai, você vai brincar comigo? Vou, já falei, vou. Tal. Então, é assim o processo. O Luiz é exemplar? Não é, não. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas eu estou dando o exemplo da minha filha. Aconteceu agora. Eu estava distante, né? Estava veio. Mas a consciência minha, eu não posso alegar ignorância. Eu não posso deixar um espírito, ainda mais, e ver no ciclo, responsabilidade total, o espírito percebendo a carência do espírito e deixar ela, né? Não, eu tenho que ajudar. É assim eu me ajudo. Eu vou aprender a conversar, não é? Então, é assim o processo, não é, pessoal? Eu estou aí viajando, gostaria que vocês falassem um pouquinho. É difícil, não? Valmir, pode falar, Valmir. Então, você está falando disso, é o que a gente, na minha geração, passou. A gente não tinha atenção nenhuma. A gente ia falar alguma coisa, cala a boca. Era assim mesmo. Não, não, isso não é assunto para você. Isso não tinha explicação. Como é que a gente não pode ser carente? Era carente de tudo. Tudo. Cala a boca, cala a boca. Não. O que eu mais ouvi na minha vida agora, você vai falando, as coisas vão brotando, né? Vem tudo à tona. Era não, 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 e porque não é não, não é não, você não Acabou. sabia nada. A vida da gente tinha que ser descoberta tudo por nós mesmos. Os Mas será. valores, os valores eram passados, mas meio assim, que ficavam por cima de outras coisas ruins. Então, você ia criando seus valores, né? E eu acho que eu fiz até um papel bom. E, por consequência, eu não é que eu sou o bonzão. Eu errei como pai também, né? Errei como pai, claro. Eu tenho meus filhos não jogam tudo na minha cara um monte de coisa, né? Então é vicioso isso, é trabalhoso, sabe? Tudo que você vai falando, eu fico imaginando, a gente tem que fazer um monte de coisa. Não, a gente tem que olhar quanta coisa que até hoje, desde o começo do curso, a gente tem que fazer, né? Perceber. Então, e por isso que é passo de formiga, Luiz. Isso Porque é mesmo. muita coisa para arrumar. É muita coisa para arrumar. Mas o importante é a gente estar nesse caminho aí de despertamento, né? De despertar, né? Então já é grande coisa a gente ter ferramentas. O que é ruim é a gente pegar esse monte de ferramenta, né? Essa sacola de ferramentas que a gente está pegando e guardar dentro do armário e não fazer patavina nenhuma, né? Então, o importante é isso. Mas Esse é o processo, para mim, mas sempre a gente olhar, né? A doutrina não dá essa amplidão, né? De visão, e aí a gente não está sendo preparado para algo lá na frente, não estou falando nem dessa encarnação, né? A gente passa por processo, a educação foi desse jeito mesmo, você escreveu aí, a maioria de nós, né? E aí é um preparo, né, de resistência de tudo isso lá para frente. Assim como Jesus falou os discípulos lá, e eles estavam olhando onde outros semearam, né? É assim, é um processo, como você falou, de formiguinha mesmo, estamos aí semeando, estamos aí falando, lá na frente pode ser até, nem é nós, a gente vai olhar, estamos fazendo, vai ser outros, mas o importante é a gente ter essa consciência, a olheta maior é a nossa própria, né? Então, a gente está e sim para ajudar uns os outros, temos a interdependência, mas na hora que vamos para o julgamento, né? Aquela imagem que Jesus deu, o julgamento final, né?
no processo do desencarne ali, é eu e eu, né? Ou eu poderia dizer eu e Deus, né? O ego e o self. É esse processo. Ele vai nascer dali todo o processo consciencial. Nossa, a gente já passou. E aí vai entrar muitas essas situações. Ah, eu fui criado dessa forma, mas hoje isso me libertou, me escravizou, como é que eu estou? Então é importante, é interessante esse diálogo que a gente está tendo aí, porque não vamos precipitar. Eu sei que você já tem essa consciência, né? E não despertar para ninguém sair do corpo evoluído, não é isso. É para a gente sair mais consciente do nosso papel enquanto espírito. Eu sou filho, né? A gente poderia assim o ego, eu sou filho do self, eu não estou aí à toa, eu vim em nome do espírito, eu tenho responsabilidade no eu faço, e tudo eu fizer, eu estou jogando lá para o inconsciente maior, e isso vai fazer a diferença do bem ou do mal na minha vida, e eu tenho responsabilidade. E se eu fiz coisas que eu acho negativa, não vamos se culpar, é o outro gigante que a gente vai estudar. Vamos ter responsabilidade. Eu podia fazer, foi o melhor, eu dei, né? Hoje eu posso dar algo mais, né? E continuar dando algo melhor. Mas a Judite é falar e vamos deixar, né? Tá fechado o áudio. É, não? Na hora que você quiser falar, você dá um toque, tá bom? Vou continuar, então, apresentando. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Opa, deu um eco, né? Vocês estão visualizando? Estamos, sim. Não, né? Então, bom. Então, vou trazer a benfeitora de novo na questão da lamentação. Ela vai dizer, né? A gente viu o ministro Clarencio ali, a gente recorda aí o trecho do livro. A benfeitora vai dizer assim para a gente: quem prefere a lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram inhoadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesmo, ao invés de triunfadores sobre os próprios limites. Então, isso é importante a gente entender e a gente está aprofundando. A gente vai olhar para o mundo e a gente vai ver a desigualdade. Isso é nítido. O homem, como disse Paulo, né, o apóstolo Paulo, o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito. Não pode compreender realmente, porque elas são discernidas espiritualmente, não tem como. Aí ele diz assim: o homem espiritual compreende tudo, né? Mas é incompreendido por todos. Mais ou menos ele colocou essa pintura para nós aí. Eu estou dizendo isso porque a gente vai olhar a desigualdade no mundo, vai. Pô, a pessoa nasceu numa família rica, né? De dinheiro, teve as melhores educações, isso, aquilo, eu nada. Pô, tem que partir lá de trás, para ser necessidade, para ser isso, pô, isso é injusto, né? Mas o outro veio um conhecimento assim, tem uma facilidade de entender tal assunto, eu tenho uma dificuldade danada. Aí o outro, aí a gente começa, espera aí, alma, é isso que ela está dizendo. Quem prefere ficar olhando dessa forma ao esforço, espera aí, se for colocado um esforço para mim maior, isso tem um sentido. Esquece o outro um pouquinho e olha as suas barreiras ali. Elas são suas. Luiz, mas se eu for um pensamento desse para a sociedade, é complicado, né? Eu vou achar que é tudo normal. Não, a sociedade, por isso eu falei, o homem natural, isso é o mundo. Mas espiritualmente eu devo olhar assim. A mente tem que abrir. Eu começar a olhar. Luiz, eu vou dar a minha situação. Eu sou de uma família de mistura, como toda família, e né, muita mistura, africana, né, europeia,
toda a mistura. E tem dentro da família pessoas brancas da minha família e negra, como eu. Então, assim, o preconceito da sociedade existe, como o Valmir colocou. E eu passei isso dentro da família, então eu falava, né? Não, vai errar, se não errar agora, erra na saída. Ela, coisa, só vai andar de carro se for levado pela viatura da polícia. Ah, é burro mesmo. Então, essas coisas eu também cresci. Agora imagina. Aí eu estou vendo ali, e aí eu começo a me colocar no papel de vítima. Começo, peraí, lógico, eles estão fazendo não é adequado. Agora, eu preciso vencer essas barreiras. Aí a doutrina nos ajuda, a psicologia profunda nos ajuda, não é uma muleta, não, mas só para nos ajudar. Será em outras encarnações eu nasci branco e eu não fiz a mesma coisa? E aí eu preciso parar para pensar. Não é isso e vai tirar o peso. Mas eu preciso me confortar. Se eu estou vindo nessa, não importa se lá, mas isso me tira um peso também. Espera aí, eu tenho que vencer. Pô, você não foi assim também preconceituoso, isso e aquilo, e hoje você está na pele negra, e aí você precisa fazer isso, aquilo, e não é a pele que vai te definir, são as suas atitudes, seu comportamento. Então, eu preciso fazer essa reflexão comigo. Mas não, se ficar na posição de vítima é mais fácil. Ah, fizeram isso. Eu lembro, agora a Judite botou o fone, não sei se ela vai falar também, eu tomei muito tempo, mas não vou dar, porque está vindo para falar aí. A minha irmã, eu tenho um amor assim tremendo, ela é branca, né? E eu negro. E o preconceito é natural, né? Natural não, comum nesse mundo, e a gente precisa vencer de muitas coisas, não só com a cor da pele, como a sexualidade e muitos outros. Aí, ela nova ainda, eu era pequenininho, isso foi registrado no meu psiquismo. Por quê? A minha mãe negra também, e aí a minha mãe, como toda mãe, né, a Sula, ela dava muita liberdade, tinha mais paciência comigo. E a minha irmã na mesa chegou assim, a senhora aí, fazendo as vontades aí do Luiz, vai crescer, isso vai ser um bandido. E aí eu lembro, e a minha mãe pegou a fé quente, ele estava tomando e jogou na minha irmã. Aquilo, para mim, ficou um parafuso na minha cabeça, né? Aí, a minha irmã, futuramente, eu vou falar dela e ela hoje, né? E aí eu tenho essa permissão. Ela, um dos filhos dela, né? O meu sobrinho, entrou aí nos mundos errados de droga, e ela me chamou para conversar com ele, né? Aí em São Paulo, ele é brancão, né? E eu fui ali e ela lembrou da cena, ela chamou e conversou, meu irmão, né? Eu falei isso com você, minha irmã, não, eu já tinha esquecido até, e ela chamou a atenção disso, e a gente ali fez a ligação, né? Tirou a ilha, eu fui conversar com meu sobrinho e tal. Hoje ele está seguindo a religião, é testemunho de Jeová, e vai e tal, né? Saiu desse mundo, está servindo, né, a Jeová, como ele acredita, e o importante é isso. Aí, é, aí ali fez eu pensar, né? E a vida me deu um encontro. Se me deu um encontro, é porque ficou mágoa dentro de mim. E se ficou mágoa dentro de mim, e ficou também culpa dentro dela. E a gente precisa agora se perdoar, entende, né? Porque a vida é assim, são oportunidades. Eu vou abrir, se vocês quiserem falar alguma coisa, senão eu passo adiante. Não, vou ser bem rápida. Tá me Tá ouvindo bom. agora? Estamos Ai, que ouvindo. meu computador tá meio rebelde aqui. Eu achei interessante porque você até complementou um pouco, até com mais presteza daquilo que eu ia falar, porque o Valmir disse assim, a gente ouviu muito não, né? Desde pequena, quando eu ia entrar no campo do vitimismo, me dava uma coisa tão, que eu não sei te dizer, que eu tinha uma força tão grande interna, que eu dizia assim, não posso entrar, eu não posso fazer assim, eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Então, desde criança, eu sempre inverti o ponto de ser vítima para mostrar que eu era melhor.
né? Então eu ouvia muita coisa na faculdade, no colegial. Eu lembro que eu me juntei porque eles tiravam sarro em mim, porque eu não estava conseguindo fazer algumas coisas de matemática. Aí eu comecei com um colega, foi uma coisa muito inconsciente, nós dois, a gente começou a competir, então ficava eu e ele, os melhores da classe, então eu passei daquela coisa assim, da coitadinha, como eu estava me sentindo, não é como as pessoas se viam, não, eu estava no sentido de estar assim, na fase da coitadinha, eu falei, não sou coitadinha de ninguém, então eu passei a estudar, eu passei a me olhar mais para dentro de mim, né? E fui todo o colegial, eu fui a primeira da classe, entre a primeira e segunda, né? Porque ficava entre eu e o outro rapazinho lá, né? E eu acho assim, os nãos da vida, Valmir, que bom que nós tivemos não, porque hoje eles não têm não, estão insuportáveis, né? Uma geração de mimimi. E isso torna a gente mais vítima. A gente se sente mais vítima da sociedade, mas nós podemos reverter isso e está dentro da gente, né? Não é fácil. Como agora você me chamou a atenção por uma coisa aí, Luiz, eu vou até questionar um pouquinho. Quando você disse assim, eu tive que ter esse diálogo com a minha irmã, que a gente voltou lá atrás. Você acha que isso porque tinha alguns resquícios ainda de perdão, ou porque estava tendo a oportunidade de você mostrar, isso é um questionamento, tá? Ou você está tendo a oportunidade de, não é nem mostrar, tá? Mas a pessoa te enxergar de que você sempre teve valor. Agora eu fiquei na dúvida, porque eu sempre achei que quando eu tenho essa oportunidade de ter um diálogo e da gente conseguir falar com a pessoa a qual a gente teve essa desarmonia, vamos dizer assim, eu achava assim que seria um momento de crescimento. Eu nunca pensei desse lado da gente ter ainda um acerto ou uma mágoa lá dentro, da gente. Entendi Confundi, só. agora eu me confundi. Entendi. E aso nosso ali na constelação familiar, né? Vou trazer Cada esse caso é um termo. caso. Ali pode ser, e eu não tinha percebido isso e registrei, porque se eu recordo disso, isso ficou na minha memória, tinha ali uns 5 aninhos, então isso ficou na minha memória. Ela, na hora, quando viu o filho nessa situação e pedindo a ajuda para eu conversar com ele ia me ouvir, ela trouxe isso para a memória, então isso estava dentro também, um sentimento de culpa e tudo mais. E nesse momento eu senti ali e as coisas se apaziguaram, a gente se conversou e a gente cresceu ali. Tanto que a gente tem uma ligação muito forte, ela hoje está em Portugal e sempre ela conversa comigo, todo um carinho, né? E ela e me admira e sempre fica, né? E eu vejo muita alma, muito coração assim. Eu admiro também. Ela é uma batalhadora, criou aí 2 filhos sozinha, né? E assim, eu acredito assim, mas é um caso, viu, Judice? Não, mas Pode ter esse aspecto mesmo. eu vou observar daqui para frente com outro olhar. Valeu aí, porque me deu uma luzinha. Obrigada. Eu agradeço. Valmir, vamos lá. Valmir sempre traz coisas boas aí, né? Mais ou menos. Não vou retrucar o que a Judite disse, não. Eu só vou esclarecer e que eu também errei. Eu acho não sem. Ela está certíssima. Ele é primordial para a educação. Ele não, o não que eu quero dizer não é não e não explicação. Entendi. E eu cheguei até a cometer esses erros, não tanto, mas um tanto quanto, né? Igual eu cometi, porque aquilo que eu falei, a gente erra por osmose, né? E era um não, o não é necessário, porque hoje eu vejo meu neto, meu filho não teve, eu falei muitos não, hoje ele dá tanta coisa para esse menino, que ele tem tanta coisa que eu acho que está tudo errado, mas ó, aprendi boquinha de siri, isso não é problema meu. Né? Então, ele que se vire com esses seus problemas. Aí eu fui falar um dia, ele falou assim, ai, pai, lá na frente eu vejo se errei ou acertei. Então, né, não quer ouvir a gente, mas isso aí já é um outro assunto. Isso é problema dele. Né? Então,
o que nós não tivemos na nossa geração, agora que eu vejo alguns pais explicar o não, né? O porquê do não. Mas são poucos ainda que têm essa consciência, né? Estamos aprendendo, né? Vamos aprendendo aí. Ó, vou apresentar mais uma. Legal, viu? E assim, como a gente aprendeu lá no início, foi bom o Valmir colocar pensamento, porque assim, a gente deve respeitar o pensamento de cada um, não estamos aí para discutir. Ah, não, o que você está falando não tem sentido. Não, eu não. Não, a pessoa vai colocar o pensamento dela, eu vou pôr o meu, e é uma somatória. E não tem nada de subtração, não, né? Não, o seu pensamento não vale nada. Não, todos os pensamentos aí são importantes. Então, é um processo que a gente vai trabalhar muito com a gente, porque normalmente a gente subtrair o pensamento do outro, né? Não, só um segundo. Eu também fui da geração dele, não tinha explicação, por isso que era não mesmo, né? Aquela coisa taxativa, né? E isso que a gente teve, era um não e não sabe nem por que eu estou dizendo não, tá tudo certo. É isso mesmo. Eu também, né? Passei. A maioria, a gente aqui, né? Somos da geração, como diria assim, do outro século, né? E os pais agiam como eles tinham noção, né? Com certeza, outra oportunidade que tiver, vai agir de outra forma agora. Vamos trazer a benfeitora nesse livro, Ser Consciente. Então, ela diz para nós, a eixa de esse faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas e procura ignorá-las e motear. E só para resumir, eu já vou trazer um outro. Opa, deixa eu voltar aí. Um outro pensamento, para a gente ir fechando aí, deixar um pouco para a aula que vem também, né? Vamos entrar em outros gigantes. Todos nós temos o direito de se queixar, não é, ele não está proibindo, está fazendo a gente refletir, vocês já entenderam, né? É abrir a consciência, por isso é o despertar da consciência. Então, toda vez que eu fizer eixas, eu reclamar, eixar, aí a consciência está desperta, peraí, mas estou eixando disso, eu estou falando disso. Porque ela falou que por trás sempre vai ter uma insegurança. Vai ter a questão patológica, vai ter a insegurança, algumas reações ali. A causa não está na eixa, tem algo por trás. E aí a gente precisa observar. Porque durante o dia a gente vai fazer várias eixas. Isso aí é só observar. Isso é normal para o aprendizado. Agora, eu preciso entender se isso é um complexo, um gigante dentro de mim, ou se é algo não tem tanta força assim, eu preciso também prestar atenção. Se for um gigante, por trás desse gigante, eu preciso identificar os valores, os sentimentos. E aí a gente precisa olhar com mais cuidado esse gigante, porque faz o ego repetir hábitos. E não deveria mais repetir. E aí a gente precisa observar. Eu falei ia passar o próximo slide e deixar vocês falarem. O próximo é bem objetivo. Então, acho que, se eu não me engano, acho que vai ser esse próximo aqui. Rapidinho. Aí vocês podem aumentar para a gente já ir para o exercício, né? E deixa eu dar uma olhada aqui. É, isso aí mesmo. Bem conhecido nosso. Eu trouxe o pensamento atribuído a ele, né? Todo mundo atribui, então acho que foi o Shakespeare que falou mesmo, né? Ele disse para nós: chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras. Ele trouxe esse pensamento, ele traz outros também, eu acho muito interessante. Mas muito objetivo, né? Muito objetivo. Se eu for chorar, se eu for lamentar, é a maneira mais segura de vir mais, né? E isso a doutrina explica, e a psicologia que a gente está estudando vai explicar com muita facilidade. Nós somos, assim, criadores, criadores, como diz André Luiz, né? O único criador é Deus, né? Nós somos criadores. Aí
Toda hora eu fico ali remoendo isso, eu estou criando um campo de atração, campo magnético, né? E aí vai vir. É sempre, lembra a história? Eu vou trazer a história, eu gosto muito dessa história, o Cláudio Sinotti, né? Ele é um terapeuta, né? Junguiano e tudo. Ele disse uma pessoa foi procurá-lo, fazer terapia, e normalmente, quando busca a terapia, o negócio já está feio, né? Não é assim? Ninguém vai lá fazer uma preventiva. O negócio já está incomodando muito. E era um homem. Imagina um homem. Procurar uma terapia é mais difícil. Aí esse homem chegou lá, e aí começou a falar, né? Depois de algumas sessões, começou a falar. E aí ele falou assim: parece que eu casei com a mesma mulher. E o Cláudio ouvindo, né? E aí ele começou a falar. Aí quando ele parou de falar, o Cláudio disse para ele: será que você casou com a mesma mulher? Ou você transferiu para esse segundo relacionamento e você não quis trabalhar no primeiro? Disse que ele não voltou mais. Ele não iria compreender e precisava mudar nele. Ele queria que as parceiras mudassem. Ele não iria mudar. Aí é difícil, não é assim para ele se queixa. Eu tenho um chefe chato. Aí vou sair dessa empresa, vai para outra, vai achar de novo. Porque o chefe chato sempre vai ter, meu amigo. Agora, a forma que você tem de viver a situação e deve mudar. E se algo está te perseguindo, é porque você tem carências dentro daquele campo e precisa fortalecer. Às vezes, será que não é para você conversar com mais honestidade, expor seus pensamentos, dialogar, né? Às vezes o chefe vai apertar e você não deve conversar. Você deve expor. Ele vai entender. Não, se preocupe com ele, não. O importante é você. Você colocou seus pensamentos. Às vezes você vai explicar, se você é honesto com ele, não dá para eu fazer isso aí, eu vou fazer isso, vou dar esse resultado, vamos esperar, e ele vai querer o resultado tudo. Mas você precisa começar. Eu estou dando só exemplo, só para estimular aí, né, para a gente ir finalizando e vocês comentarem. A eixa é poderosa. É poderosa porque ela vai mostrar uma carência. Vamos prestar atenção na eixa. Quando a gente tiver eixoso, vamos olhar o que está por trás dessa eixa aí. Valmir? Eu não ia falar, mas vou falar. Não, tem que falar, Valmir. Mas e que eu passei uma vergonha, e foi recente, né? Recente. E que eu acho que eu comecei a sarar um pouco daí. O meu neto tem 6 anos. Quando ele tinha meses, essa modernidade hoje, né? Faz aniversário, mêsversário, né? Não tem muito dinheiro para gastar, que bom, graças a Deus, né? E fazem 9 versários, né? Da criança até fazer 1 ano e depois faz a festa de 1 ano. E talvez por a mãe do meu filho já é falecida, essa avó do meu neto, né? Então não está muito com a gente, está mais com a família da minha nora, né? E é até a sogra do meu filho que cuida dele e tal. Então eu tinha muito medo, olha aí as carências, que ele não me reconhecesse, aí isso aí é nesse mêsversário. Aí, quando eu cheguei um dia lá, eu fui pegar ele, ele entrou num berro de choro. E eu tive uma crise de choro na frente de todo mundo que estava lá. Meu filho ficou pé da vida, aí falou uma besteira ainda, que aquilo era não sei o quê. E aí eu me senti com muita vergonha e sempre a partir fiquei medo, né? Já passei um tempo de falar, não, ele não vai me reconhecer. E hoje eu sei que ele é um tremendo interesseiro igual o pai. Então eu levo sempre um carrinho, então ele procura saber o que é que a gente vai levar, eu, Nivaldo, né? Eu falo, hoje eu já lido diferente, né? Falei, você é sem vergonha igual teu pai. E já lidei com isso, né? Então eu já pensei comigo,
se Jesus não agradou até hoje, quem sou eu para agradar todo mundo? Eu não sei quem é esse espírito, eu não sei quem é o espírito do meu neto, se é alguma coisa, né? Não que ele me distrate, mas não é uma coisa, não tem um amor aí. Também ele puxou muito meu filho, assim, enfim, não é que puxou, né? Hoje a gente sabe que isso ninguém puxa ninguém, né? Como foi dado na aula, é só a parte do corpo que a gente herda, né? Os cromossomos, enfim. Mas essa parte não. Enfim. Né? Então, eu trabalhei com ele isso, estou trabalhando. E a gente tem que gostar, e se gostar, gostou, se não gostar, é paciência, é ele que tem que cuidar do problema dele, não sou eu. Eu amo meu neto, vibro por ele, faço orações por ele, adoro ele. Se ele um dia não vier gostar de mim, eu só lamento, né? É um problema dele. Então, eu quis dizer, ele mesmo me ajudou, tá vendo? Até nisso, eu, eu, eu fui chorar. Olha que tragédia, né? Mas meu choro foi de verdade, né? De medo. Mas um medo que não tem fundamento, né? Mas olha o que a gente passa, né? Então, eu quis dar esse exemplo aí. Você vê Muito como a aula bom. foi tudo para mim, né? Que só eu falei. Todos nós, né, irmão? Você Obrigado. falando, a gente ir, né, já indo para os Foi muito finalmente, né? aula, particularmente, eu quero deixar claro, isso foi muito importante para mim. Esse curso, cada dia eu me descubro um pouco, cada dia melhora um pouco, né? Então, para mim, hoje foi muito claro isso e tão muito normal, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Muito obrigado. Bom, agradeço, Valmir. Essas ações só engrandecem, né? E você fez eu lembrar aí de um fato também, né? De um irmão espiritual que ele um dia me alertou também. A gente tem essas carências, né? A gente olhou os frutos, né? Aí disse para a gente, né? Falando particularmente, mas é para todos nós, né? Não serve só para mim. Falar e a gente deve ser feliz por estar trabalhando na seara, para a gente trabalhando algo e não é nosso, né? Então a gente tem essa felicidade de estar regando, de estar podando, de estar cuidando, mas os frutos pertencem a Deus, né? Então, nosso papel é cuidar, cuidar, como você falou, né? Lógico, você está vendo uma carência do seu netinho, um espírito muito afim, um espírito ali ligado com seu filho, com características parecidas. E a gente está dentro dessa panela. Agora, e é o meu papel é regar, meu papel é cuidar. E os frutos, Luiz? Ele não dá logo fruto? Não, o fruto não pertence a gente, pertence a Deus. Então, ele deu esse símbolo, né? E na época também eu estava meio ali, como a pessoa não muda, vai fazendo, não é você, né? O seu papel é continue fazendo seu papel. E seja feliz por você ter um papel na vinha do Senhor, né? Porque já tem muito mérito em trabalhar na vinha, né? Mas os frutos não são seus, não. É muito bom, né? Vamos, e eu vou trazer agora a questão do exercício. Eu não estou nem deixando vocês falarem. Acho que o Valmir falou, ele falou demais. Ele falou demais foi eu, viu, Valmir? Eu estou empolgado, feliz, né, de estar aqui participando. Depois de 3 aulas, né? A gente ficou aí sem poder, sem compartilhar, né? Lógico Por que isso mesmo, espiritualmente. porque ficou 3 semanas, a gente tinha que te ouvir bastante, né? E assim, a gente, como é muito materializado, com certeza a gente se encontrou aí do outro lado, viu? Só não lembra, viu? Deve ter dialogado bastante, conversado, mas fisicamente estamos aqui hoje, né? Aí a benfeitora vai falar para a gente nesse livro também maravilhoso, Desperte e Seja Feliz. Ela diz assim, ó, em si eixa, inferioriza-se ou espera compaixão. O ser humano foi criado para amar e ser amado, nunca para reclamar, exigir, perder-se na auto-comiseração. É muito
profundo isso, né, para a gente já começa a compreender, né, esse pensamento de despertar. Para outros não, outros vão falar, não, mas ninguém me compreende. Não, para a gente já estamos aí entendendo, né, não somos melhores, mas estamos entendendo. Então, reclamar, exigir, perder-se na autocomiseração não faz parte mais da missão nossa. Vai fazer parte dos hábitos? Vai. O hábito não muda assim, a gente vai devagarzinho. Mas da artilhinha lá onde a gente quer chegar, reclamar, exigir, já não faz parte, né? Aí a gente vai treinar. Essa semana a Eixa fez parte da minha vida, com certeza, viu, pessoal? Vamos olhar, vai fazer sim. É um condicionamento grande no nosso psiquismo, a gente vai se queixar de algo. Aí a gente vai identificar, vai aprofundar no sentimento, não na eixa, né? A eixa é o comportamento. No sentimento está por trás dela. Vamos observar, vamos dar nome a isso. Pode dar o nome que a gente quiser, né? Vamos dar os nomes. Importante a gente nomear esses sentimentos. Eu lembro Emmanuel, né, numa psicografia assim, eu não vou lembrar, assim, recordar os detalhes, né? São coisas sublimes. Eu lembro o Chico, a primeira vez que ele foi televisionado lá na TV, foi na Tupi, não ele debate lá e tal, né? Mas foi antes a televisão, não sei se foi a Tupi, não recordo. E aí pediram para ele psicografar. Ele estava no centro lá, né, onde ele trabalhava e tudo. E o Emmanuel trouxe uma mensagem assim, fora de sério. Então, assim, a base da mensagem, ele vai traçando, né, todo um processo do servir. E aí ele vai entrar na questão de Jesus. Então ele vai falar em um homem, né, e tal, nem vai colocar o aspecto de homem, mas ele vai colocar uma pessoa assim, 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 e serviu, amou, e ali no auge, né, ele teve que andar sozinho, né, teve que levar ali a sua cruz, ele vai pintando, eu não vou ter as palavras, Emmanuel, né, Luísa, e raciocínio baixo, né? Aí, no final, ele vai colocar assim, mas por ele amou, respeitou, fez-se farol, né, para toda a humanidade. Assim, ele resumiu assim as palavras dele. Por quê? Quem nos chama a servir é o Espírito, não é? Jesus está ali, mas o Espírito está ali e formou aquela pessoa chamada Jesus de Nazaré. O ego está em total sintonia, né? A gente não está. Aí a gente vai buscar essa sintonia com muito esforço. E vai vir, o ego vai questionar, nós, enquanto ego, enquanto pessoa, vai questionar, mas eu estou fazendo papel de bobo. Eu respeito todo mundo. Eu faço isso, faço aquilo. Ninguém compreende, ninguém está nem aí. E aí a gente deve ouvir a voz do self lá. E falar assim, mas você está fazendo para quem? Para quem você está fazendo? Porque a gente deve entender, eu estou fazendo para o Espírito. É a mim que você está servindo e eu estou muito feliz. E aí, você está sendo farol na minha vida. Porque quando o ego faz o Espírito deseja, isso é um farol. Isso vai criando luz. E a gente vai ver isso depois do processo. E a gente vai ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente amadureceu, o quanto as coisas que nos toava e nos incomodava e nos feria, não fere mais. E aquilo para nós é algo tão pequeno e agora algo maior toma conta do meu ser. Eu não estou mais preocupado se o outro vai fazer, se o outro fez isso, se a sociedade, se o governo é corrupto. Eu estou preocupado se eu estou fazendo meu papel nesse mundo, se eu estou sendo luz, farol, se o meu comportamento, as minhas atitudes está trazendo luz, está dando sabor e essa vida tão amarga, tão mesquinha, e é um mundo de provas e expiações, onde cada um busca os seus interesses, onde
todos reclamam, ninguém tem razão, como disse André Luiz, né? Então, eu preciso saber, eu sou luz dentro disso ou sou escuridão também? Porque, como disse o profeta, eu vou finalizar, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando há algo de luz, há algo ético, a gente não gosta muito. A gente gosta de viver falando futilidades, duplo sentido, piadinhas, isso, aquilo. A gente gosta das trevas. Mas no momento, eu preciso observar. Não, eu preciso falar coisas boas. O outro está falando tal coisa. Não, por que eu vou entrar nisso aí? Eu preciso. E aí é uma luta, não é? Não? É uma luta. E eu tô. Os baianos você já conhece. Sou baiano também, né? Eu lembro e foi um desafio. E tem um duplo sentido como todo lugar. E das pessoas não falam tudo e termina o U aí. Olha aí, coisa assim, né? Começa na brincadeira, mas a gente vai ver no pessimismo. Porque rima, eles rimam outras coisas. E eu lembro, eu cheguei falando, não, pô, tem que falar, botar Ives aí, né? Pode falar Gandu, é Gandives. Que negócio é esse aí? Não, se falar Gandu, rima. Rapaz, a mente do indivíduo. E aí pode partir de uma brincadeira? Pode. Um humor? Pode. Mas quando isso vira hábito na sua vida, tem algo errado. Tem algo errado, não é? A gente deve respeitar a cultura como Jesus respeitou em todo lugar. Mas eu tenho que ser luz ali. Você é besta, você é bobo. As pessoas vão te enganar. Se ser bobo é viver como Jesus viveu, então eu quero ser bobo. Será que Jesus fez papel de bobo? Então esse é o pensamento cristão, né? O cristão espírita, como disse Kardec. Agora eu falei demais, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês finalizassem aí a aula, para a gente parasse de gravar e finalizasse, né? Alguém de oração queria falar algo? Serviu algo para nós? Como o Valmir falou, pô, a aula tocou muito, fez eu lembrar de muitos aspectos. A aula serviu muito, Luiz, porque faz com que a gente reflita, aprenda, inclusive agradecer ao Valmir pelas experiências, pelas vivências que ele coloca, eu acho ele corajoso. Agradecer a você, porque você também coloca o teu exemplo de vida, que nos enriquece muito. Isso eu vou dizer, faz refletir muito, me ajuda muito. E esse compartilhar é muito bom. Aliás, todos, né, que estão aqui, a gente vai criando aquele laço carinhoso de coração para coração. Esses momentos me faz muito bem. Eu agradeço a você, muito. Muito bom, amém. A Rosemeire quer falar também. É gratidão mesmo por estarmos juntos, né? Nos semanas, e com certeza é muito enriquecedor, né? Estar nesse grupo e com todo esse aprendizado. Então, muita gratidão mesmo a você e a todos os nossos irmãos. Amém. Muito bom, né? Eu pedi para vocês falarem, porque é bom, né? O feedback, e a gente somos necessitados, como disse o Cristo, né? Somos todos aprendizes, o mestre é ele. Ele passou e superou. A gente vai aí. Mas ele disse também uma coisa muito importante, não foi? E a gente poderia fazer, ele fez muito mais. Ele sabe da potência de cada um de nós. A gente só aprende errando, né? O ser humano é falho. Agora, se eu tenho medo de errar, fica mais difícil. Vamos errar, aprender e continuar. A perfeição está aí, né? A gente querer fazer da melhor forma possível. Eu agradeço, viu, o feedback.
A Cristina levantou, a Rosimeire, não, já finalizou. Não, eu só quero terminar porque você entrou no preconceito. Teve um momento aí. E não sei se você conhece, acho que é Mariana ou Marina Santos. Ela trouxe um poema religioso, mas o poema é muito comprido. Mas tem uma frase dela que ela fala assim: eu não sei quando foi que o preconceito começou. Eu só sei que ele termina quando começa o respeito. Eu respeito a cor da sua pele, respeite a minha também. Bonito, ó. Eu não conhecia não, poema, vou pesquisar depois. Pesquisa, né? Eu acho essa menina uma graça. E quando ela falou como se fosse um poema, eu falei, puxa, mas é isso mesmo. Que eu acho isso muito importante. Muito Verdade, né? mesmo. O respeito é a base de É, todo relacionamento, né? É isso com mesmo, respeito não existe preconceito. é verdade. Ó, Respeito. beijo, viu?